Você já se perguntou por que tanto conflito no Oriente Médio? Por que tanto interesse pelas terras da Palestina? O que há por detrás de tanta rivalidade? O que a Bíblia diz sobre o futuro dessa terra de promessa? Eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus, especialmente para você. Agora vem comigo! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que tem sido manchete em muitos noticiários: os conflitos no Oriente Médio, envolvendo Israel e outros povos. Não preciso citar nomes, porque todos sabem, né? Sabemos que o cenário atual nos preocupa, mas também nos lembra de que a Bíblia já nos alertou que essas tensões fazem parte de um contexto mais amplo, profetizado na palavra de Deus. A Bíblia menciona que Israel enfrentaria oposição constante de várias nações, e isso tem se cumprido ao longo da história, desde que Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, um povo de sua propriedade particular. E a Bíblia conta que ele saiu de sua terra e foi para Canaã, conforme Deus orientou. Alguns textos proféticos falam diretamente sobre as nações se levantando contra Israel, mas também falam da restauração e proteção de Deus sobre o povo israelita. Zacarias, Ezequiel e Isaías, por exemplo, falam exatamente a esse respeito. O capítulo 12 de Zacarias, por exemplo, ele traz uma profecia sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus e o arrependimento e a purificação de Israel. Neste capítulo é dito que Deus fará de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E eles, não vencerão, porque o Senhor diz que tomará conta do seu povo, e as famílias dos judeus dirão umas às outras: o povo de Jerusalém achou força no Senhor dos exércitos, o seu Deus. Nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, nós temos uma descrição de uma batalha comandada por Gog, da terra de Magog, onde uma coalizão de nações se levantará contra Israel, mas será, derrotada por Deus. Agora, Isaías, no capítulo 41, nos versos 11 e 12, fala sobre os inimigos de Israel sendo derrotados e humilhados. Olha, assim está escrito: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Meus amados, Israel tem a proteção de Deus. A Bíblia também enfatiza que, apesar da perseguição, Deus, protege Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. E em Gênesis capítulo 12, versos 3, Deus prometeu a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Este princípio de bênção e maldição, se vocês querem saber, ainda vale para os dias de hoje, ok? Então, de acordo com o que Jesus disse sobre os sinais que precederiam a sua volta, nós podemos dizer que estamos vivendo nos últimos tempos. E Israel desempenha um papel central nas profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Por isso dizem que Israel é o relógio, de Deus. E devemos, observar com atenção essa nação, já que nenhuma palavra de Deus falha e não falhará no que diz respeito a esse povo.
Vocês querem saber se Deus vela pelo cumprimento de sua palavra? É só vocês compararem as profecias sobre Israel que já se cumpriram. Vocês querem saber se estamos próximos da volta de Jesus? É só vocês ficarem atentos ao que está acontecendo lá em Israel e no mundo e compararem com a palavra de Deus. Como podemos ver, historicamente o território de Israel foi invadido, sim, e o seu povo deportado e espalhado em outras nações. Grandes impérios dominaram esse território de Israel. Primeiramente, a Síria, que invadiu o Reino do Norte e, além de deportar os israelitas, trouxe outros povos para habitar naquela região. Depois veio a Babilônia, que invadiu Judá, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo. Lembram-se de Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azarias? Eles foram ainda bem jovens para a Babilônia, mas lá fizeram a diferença. E depois de um tempo, a Pérsia conquistou a Babilônia e todo o seu império. E foi o rei Ciro da Pérsia que permitiu o retorno dos judeus e ainda forneceu material para a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, cumprindo assim as profecias de Deus sobre o seu povo. Olha, depois vieram os gregos e os romanos. Na época de Jesus, a Palestina se encontrava sob o domínio dos romanos. E o Evangelho de Lucas nos conta que Jesus estava a caminho de Jerusalém para a Páscoa. Vendo a cidade lá de longe, ele chora e profetiza sua destruição. E mais uma vez o povo seria lançado para fora dela. E muitos perderiam a vida. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Em Lucas 19, versos 41 a 44, assim está escrito: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou. Chorou por ela e disse: se neste dia você compreendesse o que traz a paz, todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Gente, como é emocionante ver o amor e as misericórdias de Deus para com o seu povo. Um povo ingrato, duro de coração, mas mesmo assim o Senhor foi em frente e deu a sua vida para que todos pudessem alcançar a salvação. Meus amados, em todas essas profecias podemos ver que Israel, o povo escolhido de Deus, ao longo da história passou pela disciplina e correção do Senhor. O seu castigo foi duro e pesado para que o coração de pedra se dissolvesse e eles, arrependidos, se voltassem para o Senhor. Sabemos que foram perseguidos, sofreram humilhações, torturas e muitos morreram nos países onde se refugiaram. Porém, Deus cumpriu as promessas e os trouxe de volta para a Palestina. E, desde 1948, se tornaram novamente uma nação, o Estado de Israel, cumprindo assim as profecias de Jeremias, capítulo 16, dos versos 14 e 15. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não se dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito. Antes dirão: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para sua terra, a
que dei aos seus antepassados. Mas a história não terminou aí. Essa conquista de Israel reacendeu a rivalidade entre os povos vizinhos e os que se encontravam naquela terra. E a paz tão desejada parece que ficou tão distante. E sabe por quê? Porque a raiz desse conflito vai muito, mas muito além da política ou questões territoriais, pois envolve, sabe o quê? Questões espirituais e religiosas. Percebam que a cidade de Jerusalém é sagrada para o Islã, mas também é para o cristianismo e o judaísmo. Eis aí a questão. Só que Israel é o povo da promessa. A terra que Deus deu a Abraão e a seus descendentes é um símbolo do plano divino. O inimigo, ou seja, Satanás, sempre tentou impedir o cumprimento das promessas de Deus. Desde as disputas entre Ismael e Isaque até os dias atuais. E isso não vai mudar até que Jesus volte. Derrote os seus inimigos, estabeleça o seu reinado. E o que precisamos entender é que, do ponto de vista bíblico, a perseguição e as guerras contra Israel são vistas como parte do plano profético de Deus, que inclui tanto o sofrimento por causa do pecado, como a restauração e a vitória do povo de Israel, exclusivamente pela graça de Deus e sua misericórdia. Ah, meus amados, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, ninguém se salvaria, inclusive nós. Para nós ficam as perguntas: o que aprendemos com essa história? E qual é o nosso desafio diante desse cenário? Eu digo a vocês que à medida que vemos as nações se voltarem contra Israel, devemos estar atentos, pois isso indica, sabe o quê? Que os planos de Deus estão se cumprindo e a volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. E o que devemos fazer? Precisamos nos preparar, santificando as nossas vidas e ao mesmo tempo colocar em prática a ordem do Senhor descrita lá no Salmo 122, no verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Devemos interceder pela paz, amados, por sabedoria para os líderes e, sobretudo, pela preparação para o retorno de Jesus. É certo que estamos vivendo momentos proféticos e a história de Israel, desde Abraão até hoje, nos mostra que as promessas de Deus não falham. Vamos nos preparar então para o encontro com Jesus? Se você gostou, deixa aí o seu like e a sua mensagem, se inscreva no canal e compartilhe o máximo que puder para levarmos a palavra do Senhor a todo mundo. Que Deus te abençoe e beijos no seu coração. E até o próximo vídeo.